Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa Parashá, Parashá 16, Beshalach, depois de ter deixado, é a nossa forma de agir e a forma de Hashem agir. A nossa forma de agir e a forma de Hashem agir. Senhor nosso Pai, te damos graça, porque o Senhor tem se revelado nesse lugar, nos trazendo revelações de coisas tremendas. Que a Tua presença sempre esteja conosco, possamos compreender e entender os Teus segredos ocultos nas Escrituras e conhecer melhor quem o Senhor é. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós dependemos do Senhor. Não nos deixe errar. Esteja conosco, como o Senhor tem feito até aqui. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. O tema da mensagem, a nossa forma de agir e a forma de Hashem agir. São formas diferentes e bem diferentes. Que Hashem possa me capacitar a compartilhar com cada um de vocês o que nós temos aprendido, eu e minha esposa, ao longo dos dias, através das Escrituras Sagradas, através das revelações de Hashem, através das Parashiot, que eu consiga compartilhar com vocês quem é Hashem, através de Yeshua de fato, e o modo que ele pensa, o modo que ele age, embora eu particularmente acredito que Hashem não deva nenhuma explicação a nenhum de nós. O povo de Israel estava em Etam, agora seguindo em direção à terra prometida, seguindo no caminho certo, o caminho que Hashem estava conduzindo aquele povo, que Hashem ordenou para que eles voltassem, que eles seguissem em direção à terra do Egito, ali em Etam. E Hashem traz uma instrução para o povo de Israel, para que o povo voltasse, retornasse na direção do Egito, o lugar de opressão. Normalmente o desejo de Hashem é que as pessoas retornem, de fato, deixem o lugar de opressão e retornem para Ele. Vamos entender melhor essa situação. O povo de Israel voltou então em direção ao Egito, acampou ali diante de Baal-Zefon, o único ídolo egípcio que havia sobrado na terra do Egito, junto ao Mar Vermelho, na fronteira entre o Egito e o Sinai. Ninguém estava entendendo nada. O Egito havia sido destruído. Muitas pessoas que não conhecem o Senhor até os dias de hoje acreditam que Hashem estava, nesse momento, montando uma estratégia, uma armadilha para atrair Faraó e castigá-lo ainda mais. Será que foi isso que aconteceu? Muitas pessoas ainda têm sido levadas a pensar por que Hashem é mau no seu imenso poder em algumas situações e age de forma injusta. E acreditam que Hashem deveria ser mais tolerante com Faraó, mais tolerante com algumas situações da sua própria vida. E buscam respostas lógicas para suas dúvidas. Esquadrinham as Escrituras Sagradas somente para contestar Hashem. Outras pessoas buscam entender o sentido da vida para tudo que ocorre nessa terra, com milhares de pessoas morrendo todos os dias.
por pragas, enfermidades, algumas de forma violenta, entre tantas outras coisas ruins que têm provocado grandes dores e sofrimento sobre a vida de muitas pessoas. Eu, particularmente, acredito que algumas dessas dúvidas possam, de fato, ser pertinentes. Outras, eu acredito que não. E com temor e tremor, eu espero poder apresentar corretamente o que Hashem tem nos ensinado sobre essas questões. Shemot, Êxodo, capítulo 14, versículos 5 e 6. Quando se disse ao rei do Egito que o povo havia fugido, o faraó e seus servos mudaram o coração em relação ao povo. Eles disseram: que fizemos nós, permitindo que os filhos de Israel deixassem de ser escravos? A seguir, ele preparou suas carruagens e levou consigo o seu povo. Faraó, mais uma vez, voltou atrás e estava sendo atraído para realizar o desejo mau do seu próprio coração. Uma armadilha planejada por ele mesmo. E assim, dessa forma, muitas pessoas têm agido nessa terra. Então Faraó foi levado a acreditar que o povo de Israel estava perdido no deserto e que o Deus de Israel não tinha poder sobre Baal-Zefon. E foi encorajado ainda mais a perseguir o povo de Israel para trazê-los de volta para a escravidão do Egito. E no mesmo contexto, os soldados egípcios, imagine você deparar com um imenso mar aberto na sua frente. Algo sobrenatural gigantesco. Era para os soldados egípcios voltarem atrás com temor. Porém, obstinado na sua loucura, em continuar a fazer mal para o povo de Israel, seguiram em perseguição ao povo de Israel, mar aberto adentro. Existe um espírito maligno, um espírito de apostasia, operando o erro e engano, agindo sobre toda a terra, para que entre no coração das pessoas dúvidas sobre a integridade e o caráter de Hashem. Uma pessoa que procura argumentos para criticar Hashem, lançar dúvidas sobre seu amor, sua bondade, seu caráter, no seu entendimento distorcido das Escrituras Sagradas, faz isto para contestar as ações e decisões de Hashem, porque não o conhece. O Senhor tem nos ministrado que a nossa geração está crescente com o número de pessoas que clamam por uma justiça distorcida. Clamam por justiça ao faraó do Egito. Clama por justiça onde as pessoas a serviço do mal são vistas como heróis. Pessoas que acreditam que nunca deveriam responder pelos seus maus atos. Que nunca deveriam colher o que semearam. Pessoas que acreditam que no seu engano, que outras pessoas que desejam viver de forma correta, íntegra, viver pelas Escrituras Sagradas, são todos fanáticos religiosos e tolos. Eu acredito que esta mensagem possa te ajudar a saber um pouco mais sobre você e as consequências das suas ações. E que você possa conhecer um pouco mais sobre quem é Hashem, através de Yeshua. Lembrando que tudo nessa terra tem um preço a ser pago, e é melhor que seja pago aqui.
Eu acredito que os juros e os acréscimos nessa terra devem ser menores. No dia do juízo de Hashem, todos nós seremos convocados para a prestação de conta das coisas que nós fizemos e também das coisas que nós deixamos de fazer nessa terra. Então, que nós possamos compreender a importância de nos arrependermos e corrigir os nossos caminhos enquanto nós temos tempo. Nós não podemos mudar o nosso passado. O que já foi, já foi. Porém, nós podemos reescrever o nosso futuro com as nossas escolhas, com as nossas ações desse momento. Baseado nas Escrituras, com tantos ensinamentos, nós podemos prever como Hashem agirá com a nossa vida se estivermos dispostos a compreender os caminhos que nós temos escolhido seguir. Existem muitos segredos ocultos nas Escrituras Sagradas, esquadrinhados por muitos intelectuais para questionar a Hashem e outros motivos. E esses intelectuais não descobriram nada, porém Hashem tem revelado muitos segredos para nós nesse lugar. Na libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, as 10 pragas ocorreram como ondas do mar, que vinham, quebravam, e no aparente arrependimento de Faraó iam embora. Imaginem vocês o que ocorreriam se todas as pragas ocorressem ao mesmo tempo sobre o Egito. Quem lá poderia sobreviver a tamanho caos? Tudo o que ocorreu no Egito foi responsabilidade de quem? Das escolhas de Faraó. E nada passa desapercebido diante dos olhos de Hashem. E nós precisamos compreender como as ações de Faraó estavam ocorrendo diante dos olhos de Hashem, porque este mesmo padrão está se repetindo hoje diante de Hashem. E em breve tomará a sua verdadeira forma sobre a vida das pessoas nessa terra. Cada praga, cada juízo decretado sobre o Egito trazia um recado com ensinamentos para Faraó e para todas as pessoas nessa terra, onde nós vamos fazer e colher os resultados, as consequências das nossas próprias escolhas. Em um momento bastante delicado, bastante difícil da vida humana, no momento do parto, onde as famílias hebreias procuravam uma ajuda, Faraó designou as parteiras para matar os filhos meninos do povo de Israel. Imagine a dor de uma mãe no parto natural a dar a luz e, na sequência, receber a dor da informação de que o seu filho havia sido morto. Porém, graças a Hashem, aquelas parteiras escolheram não fazer parte daquele conluio. Mulheres valentes e tementes ao nome de Hashem estavam lutando para preservar a vida dos filhos do povo de Israel, ainda que com o risco de morte. Faraó, obstinado na sua loucura, então tramou um plano no seu coração. Decidiu jogar as crianças vivas no rio Nilo,
que eram afogadas, preste atenção, eram afogadas e devoradas por crocodilos diante dos olhos de Acham. A água do Nilo ficava em sangue. Os corpos dos bebês em decomposição exalavam um terrível mau cheiro e ficavam cheios de moscas e insetos. O povo de Israel plantava suas lavouras, porém os egípcios consumiam tudo como gafanhotos. Os egípcios eram extremamente vaidosos com sua beleza externa, porém, com as suas ações, com seus pecados, eram pessoas horríveis no seu interior diante do nosso Pai que está no céu. E as pragas das úlceras tinham como propósito mostrar para ele como estavam as suas almas diante de Acham. Os egípcios serviam um panteão de deuses, acreditando que eram seres iluminados. Mas, no seu engano, estavam vivendo em trevas espessas diante de Acham. Cada uma das pragas trazia sobre o povo do Egito o que ele havia definido em viver diante dos olhos de Acham. Com conhecimento ou não, não importa. Embora muitas pessoas não possam perceber aos olhos de Acham, hoje, a terra está em trevas espessas. Muitos lares em chamas ardentes por causa do pecado. Muitos maridos e esposa vivendo em adultério com seus amantes. Muitos namorados vivendo em fornicação. Todos seguindo a passos largos para a sua própria destruição. Os lares que têm conseguido se manter em santidade, que possam, preste atenção, triplicar a sua atenção, porque o mal sempre vai tentar usar pessoas a serviço de Satã para tentar entrar, invadir e levar o pecado para dentro do nosso lar. Pessoas que vivem em pecado se recusam a mudar de vida e que utilizam de discursos e chantagens emocionais para arrebatar outras pessoas na sua loucura. Salomão passou por isso. Uma das mulheres que ele escolheu vivia o tempo todo. Então você tem que provar que me ama. Constrói um templo para o meu Deus. Não precisa nem ser tão grande quanto o templo que você construiu para o Deus do teu pai. Prova que me ama. Chantagem emocional. Nós não temos que provar nada para ninguém nessa terra. Nós temos que viver pelas Escrituras Sagradas. Isso aqui deve ser o nosso guia. As instruções de Acham. Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Venha, povo meu, entre em seus quartos e feche a porta atrás de você. Esconda-se por um pouco, até passar a ira. Vejam, Adonai sai de seu lugar para castigar os que estão sobre a terra por seu pecado. Veja o motivo. Então a terra revelará o sangue derramado nela e não ocultará mais seus mortos. Fechem as suas portas, a porta da sua casa e da sua vida para o pecado. As pessoas nessa terra têm transgredido a Torá e temos recebido muitos sinais de alertas no céu. Para todas as coisas existe uma medida de iniquidade, que possamos compreender o que está ocorrendo diante dos olhos de Hashem nesse momento, nessa terra.
e as consequências que estamos por vivenciar em escala mundial, e já começou. Pragas, enfermidades destruidoras, fenômenos climáticos devastadores, proveniente do pecado. Proveniente das nossas más escolhas, das nossas más ações. Graças a Hashem, isso tem chegado para nós aos poucos, para que possamos nos arrepender, para que possamos deixar o pecado, para que possamos nos voltar ao Senhor com todo o nosso coração. Este é o propósito de Hashem para as nossas vidas. Porém, sem arrependimento, sem conversão, estaremos seguindo o curso desse mundo, em rota de colisão com a destruição. Em um momento de dor, para uma mulher hebreia, momento do parto, Faraó havia imputado uma dor ainda maior, a dor de ver seu filho ser morto por afogamento, por um decreto de lei. Assim, no momento mais difícil da vida de Faraó, depois de perder seu filho primogênito, em um momento de dor, acreditando que o povo de Israel estava perdido no deserto, na obstinação da sua loucura em continuar perseguindo, o povo sentenciou os seus soldados à morte por afogamento. Homens contemporâneos da lei hedionda de Faraó, que foram usados para jogar muitas crianças no Rio Nilo. E que se alegraram em cumprir essas ordens, se alegraram com o sofrimento de muitos pais que perderam seus filhos. Agora, haviam sido enviados por Faraó para encontrarem o mesmo destino, para serem mortos por afogamento no Mar Vermelho. O seu pecado o alcançou. A colheita havia chegado exatamente como ele mesmo tramou. Prestem atenção, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, os seus pecados vão te alcançar. Existem regras nesse mundo e as pessoas vão colher o que estão semeando. Moshe reconheceu a grandeza de Hashem em seu cântico, Shemot, Êxodo 15, versículo 7. Por tua grande majestade derrubas teus inimigos, envias tua ira para consumi-los como palha. Israel nunca se levantou contra ninguém do Egito. Através de Iosef, abençoou, enriqueceu o Egito, tornou o líder do Egito autoridade soberana sobre toda aquela nação. Porém, o Egito se levantou contra Israel, e pior, contra o Deus de Israel. Porque quem se levanta contra alguém que é separado para o Senhor, se levanta contra o Senhor. Shaul Hashaliach, acreditando que estava servindo a Hashem, no seu engano, estava perseguindo e matando os judeus messiânicos. E Yeshua deixou claro a quem ele estava de fato perseguindo. Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 9, versículo 4 e 5. Caindo ao chão, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Quem é o Senhor? Ele perguntou. Eu sou Yeshua, e você está me perseguindo. E assim uma luz forte fez materializar na vida de Shaul o que ele estava vivendo na sua vida espiritual. Cego.
Como está a sua vida espiritual agora, nesse momento? Avalie você a sua própria vida. Ainda temos mais alguns minutos. Será que a nossa vida prática, na nossa vida diária, nós temos conseguido identificar quando estamos agindo mal contra uma pessoa que teme verdadeiramente o nome de Hashem? Porque as consequências são grandes. Precisamos ser cautelosos para não nos levantarmos contra Hashem, acreditando que estamos servindo-o. Será que um marido ou uma esposa desavisado, desavisada, que age com injustiça contra o seu cônjuge, temente a Hashem, tem noção das consequências que podem surgir provenientes das suas ações? Será que essas pessoas conseguem perceber o mal que elas estão provocando contra as suas próprias vidas? No canto de Devorá, temos em Shofetim, Juízes, capítulo 5, versículo 12. Desperte, desperte, Devorá, desperte, desperte, irrompa em canções, levante-se, Baraca, e leva cativo os que te prenderam, teu filho, tu, filho de Avinoam. Um clamor para que Devorá despertasse. Devorá significa abelha. Tem como sentido trabalhar muito de forma cautelosa, porém de forma destemida e incansável. Esta Devorá deveria ser despertada dentro de cada um de nós. Barak deveria se levantar e agir exatamente como fizeram com ele, porque é uma questão de sobrevivência de um povo. Irmãos, em um tempo sem leis e sem justiça, e esse tempo está muito próximo, é necessário lutar para preservarmos a nossa vida, a vida de pessoas que amamos. Resgalos, Apocalipse capítulo 13, versículo 10, na versão JB. Se alguém levar alguém em cativeiro, ele será levado. Se alguém matar por uma espada ele deverá ser morto. Aqui está a paciência e a emuná, confiança dos kadoshim, dos justificados através de Yeshua. Precisamos despertar a nossa consciência que precisamos lutar uns pelos outros. Como Barak, como fez Devorá pelo seu povo, com sabedoria, com entendimento, temor, com confiança e o desejo incansável de seguir servindo a Hashem. Sem nos deixarmos ser arrastados pelo pecado de outras pessoas, mas lançando a corda da esperança para a salvação dessas vidas. A distância de segurança. Que sejamos todos fortalecidos, Hazak, na nossa saúde, que possamos crescer em unidade uns para com os outros e todos para com Yeshua, nosso Mashiach. Precisamos seguir as instruções das Escrituras Sagradas, todas elas, algumas em especial deixadas por Yeshua, registrada em Lucas. Fiquem alerta e orem sempre para que tenham força e escapem de todas as coisas que acontecerão. E fiquem em pé na presença do Filho do Homem. Sempre que o povo de Israel reage a uma provocação dos seus inimigos, sempre nos deparamos com notícias contra o povo de Israel, de pessoas que odeiam o nosso povo. E poucas pessoas se dedicam a conhecer a história
do povo de Israel, verdadeiramente. Quando nos deparamos com situações que envolvem o nome de Deus, sem conhecê-lo, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o seu caráter, porque as pessoas querem viver uma vida desregrada nessa terra, uma vida em pecado, e ainda assim querem um lugar no céu. E alegam ser desumano pensar no juízo vindouro. Essa terra está sendo abalada pelas escolhas do homem em fazer o mal, em se abraçar com o pecado. E Hashem, através de Yeshua, segue trabalhando, lutando por aqueles que nele esperam. O desejo de Hashem é que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos, como ocorreu em uma geração na cidade de Nínive, capital da antiga Síria, coração da antiga Bavel, Babilônia, onde está alocada hoje a cidade de Mossul, a terceira maior cidade do Iraque. As pessoas não têm noção do abismo de morte que o pecado provoca em suas vidas e as consequências que isso traz para a sua vida eterna. Infelizmente, as pessoas têm o mau costume de questionar tudo o que não é favorável a elas. As Escrituras ensinam que a restituição do roubo deve ser 4 vezes o valor. Se uma pessoa precisa pagar esse valor, ela reclama que é muito. Agora, se essa mesma pessoa precisa receber, normalmente ela vai reclamar que é muito pouco. Porque está nela reclamar de tudo e de todos. As pessoas normalmente pensam somente na sua dor, não pensam na dor das outras pessoas. As pessoas não gostam de pagar nem o que deve e seguem repassando as suas bênçãos para outros credores, para seus credores, e reclamam que nada dá certo. Uma loucura. Mudaram até alguns ditados populares. Antigamente se dizia: devo, não nego, pagarei enquanto puder. Mudaram. Devo, não pago, negarei enquanto puder. Mudaram. Modernidade. E assim as coisas vão se formando diante dos olhos de Hashem, para que essa terra seja destruída. É o desejo de Hashem destruir essas coisas? Nunca foi. O desejo do Senhor é que a gente se converta dos nossos maus caminhos. Seja correto diante de Hashem. E o mundo inteiro terá que ser correto diante de você. Muitas pessoas acreditam que Hashem deve ser favorável a elas porque Ele é um Deus de amor. Portanto, teria Ele a obrigação de perdoar todas as nossas transgressões e nos garantir um bom lugar no céu. Doce ilusão. Não é assim que vai acontecer. Prestem atenção. Hashem não tem nenhuma obrigação de perdoar nenhum dos nossos pecados. Principalmente os pecados comissionados. Precisamos compreender os textos. Bamidbar, Números 14, 18. Adonai é vagaroso para irar-se, rico em graça, perdoador de ofensas e crimes. Entretanto, não isenta de culpa, mas faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados até a terceira e quarta gerações.
Nahum, capítulo 1, versículo 3a. Adonai é vagaroso para irar-se, mas grande em poder. Ele não deixa o culpado impune. Para nós fecharmos, muitas pessoas ainda continuam perguntando, mas por que Hashem faz as coisas que ele faz, da forma que ele faz? Para as pessoas com uma certa maturidade espiritual, esta não deveria ser mais uma questão. Nós deveríamos questionar por que nós agimos como nós temos agido. Qual é o motivo que tem nos esperado a fazermos coisas que nos trarão uma má colheita? Por que temos nos permitido ser usado pelo mal para apoiar de forma direta ou indireta outras pessoas a continuarem a viver no seu engano, no seu erro e pior, agarrado no seu pecado de forma deliberada, sabendo que é pecado? Hashem não tomará ninguém nessa terra por inocente. Então tenha muito cuidado com os pecados comissionados. Cuidado para não concordar com situações que são águas sujas e querem arrastar a sua vida, a sua casa para a destruição. Vivemos em uma sociedade, em uma geração que aprendeu a justificar suas más ações, as suas más escolhas. Valorizam o que é errado, pessoas injustas, que acreditam que têm o direito e clamam por justiça e receberão a colheita das suas semeaduras. E quando essa colheita chegar, essas pessoas acusarão a Hashem, porque assim está escrito. Resgalos, Apocalipse, capítulo 16, versículo 10 e 11. O quinto anjo Malar derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Os homens mordiam a própria língua por causa da dor intensa. Entretanto, eles amaldiçoaram a Deus do céu por causa de suas dores e feridas, mas nenhum deles abandonou os seus atos pecaminosos. Loucura! Hashem deseja que tenhamos uma outra história para a nossa vida. Ninguém pode justificar a sua própria vida. As pessoas estão destruindo suas vidas nessa terra e estão à procura de vida em outros lugares fora da terra. Mas eu asseguro para cada um de vocês que não existe vida fora do Mashiach. Não existe, pode procurar. Você não vai encontrar. Não se iluda. Não existe vida fora do Mashiach. Ninguém tem condições de compreender a grandeza dos planos e a mente de Hashem. Tudo o que Hashem realiza é perfeito. E o que é esperado de nós é que sejamos corretos diante de Hashem em amor, em obediência às suas escrituras, que confiamos e prossigamos em conhecer a Hashem cada vez mais, porque somente Hashem é bom. Que possamos nesse momento avaliar a nossa vida, que possamos nos arrepender diante de Hashem e assim experimentar o novo de Hashem, unidos em amor e cheios da presença da Ruach HaKodesh, Beshem Yeshua HaMashiach. No próximo Shabat, dia 15/2, teremos uma única paraxá, 17, Itro, Jetro. Nessa paraxá, Itro, o sogro de Moshe, chegou ao acampamento do povo de Israel, depois de ter desejado se juntar ao povo de Israel, quando ouviu falar de todas as maravilhas, grandes feitos e milagres que Hashem realizava no meio daquele povo. E assim segue: convoco todos a fazerem
essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de nós. Senhor nosso Pai, mais uma vez te damos graça. Pai, nos ajude a compreender quem o Senhor é. Nos ajude a entender o que nós temos feito de loucura diante do Senhor, ainda que sem conhecimento muitas vezes. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude, Pai, a te conhecer para não errarmos. Nos ajude a confiar em Ti. Pai, o que o Senhor tem ganhado com a nossa vida? O Senhor não pode ser maior do que o Senhor já é. Pai, nos ajude a compreender que o desejo do Senhor para nós é que possamos ter vida, vida em abundância. Mas isso é possível através do Mashiach Yeshua, com implicações em te obedecer, em te servir da forma que o Senhor instruiu para que façamos. Que sejamos corretos diante do Senhor. Pai, se nós temos que fazer algum questionamento, que não seja mais sobre as tuas ações, mas seja sobre as nossas próprias ações e decisões. E assim estaremos caminhando firme, de pé, a passos largos, na tua direção através do Mashiach, porque é do teu desejo do teu coração, que estejamos vestidos de pé, cheio de óleo na tua presença, através do Mashiach. Isso é possível com o nosso arrependimento, abrindo mão de transgredir nessa terra, de trazer sobre nós, ou sobre a vida de outras pessoas, o pecado. Nos ajude, Pai, a estarmos invisível sobre essas trevas que cobrem toda a terra, e o Senhor vê. Lares em chamas sendo destruídos, com acusações de pessoas umas sobre as outras, agarradas nos seus pecados. Nos ajude, Pai. Nos ajude a compreender, a nos desvencilhar de tudo que existe na nossa vida e pode ainda estar entristecendo o teu coração. Nos faça saber, tenha liberdade. Corrija nossas veredas. Endireite os nossos caminhos. Nós dependemos do Senhor. E obrigado por quem o Senhor é. Obrigado pelas tuas revelações. Obrigado por Yeshua, pela presença da tua rua sobre as nossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja.